Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para você que não me conhece, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto. Se você está chegando por aqui agora ou se já acompanha os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, deixar o teu like aí, porque isso também ajuda demais o nosso canal a crescer, e ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que nós temos produzido aqui no canal. Lembrando também que se você deseja adquirir literatura cristã de qualidade, visite lá o nosso site livrariaculturabiblica.com.br. Ali você tem teologia, literatura cristã de alta qualidade a um preço acessível e também o melhor frete para a sua região. Pois bem, meus irmãos, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês uma obra que nos foi enviada pelo irmão Jimmy. Já fiz o unboxing dessa obra em alguns vídeos atrás aí, e eu quero apresentar para vocês o review dessa obra aqui, Peshitta, os Evangelhos Aramaicos de Yeshua. Existe uma outra tradução da Bíblia Peshitta, que é essa tradução aqui, também que eu vou fazer algumas comparações no vídeo de hoje, que é uma tradução feita pela editora BV Books. Qual que é a diferença dessas traduções, né? Essa tradução aqui, ela contém a Bíblia completa. Essa tradução da BV Books, ela contém a Bíblia completa. Essa que é pela fonte editorial, ela contém apenas os evangelhos. Então vamos lá. A Igreja Oriental, basicamente, se você não está familiarizado com isso, existe uma divisão na igreja por conta dos primeiros concílios, e a Igreja Oriental, ela crê que a Peshitta são os manuscritos originais. Nós aqui da Igreja Ocidental, nós não cremos dessa maneira. Existe uma citação de uma possível fonte de que Mateus tivesse escrito o seu evangelho em aramaico. Você encontra essa citação naquele comentário São Jerônimo da editora Paulus, mas para nós aqui, público-alvo é importante. Então, por que é que nós cremos que o Novo Testamento foi escrito em grego? Então, para você que é um cristão ocidental, apenas bem de forma panorâmica para você entender o que nós pensamos. Nós acreditamos que o Novo Testamento foi escrito em grego porque todo o mundo do Antigo Oriente, especialmente o Antigo Oriente Próximo, Antigo Oriente Médio, havia sido helenizado pela expansão do Império de Alexandre o Grande, e isso acabou se consolidando, se solidificando também pelo Império Romano. Então, a língua que era falada em toda aquela região era o grego koiné, basicamente, embora ali na Palestina, e quando nós falamos Palestina, nós estamos falando ali das terras de Israel e não apenas a faixa de Gaza, se falava o aramaico. O aramaico teve grande influência, inclusive na escrita, né? A forma de escrever, ela muda, né? O hebraico, a manuscritologia antiga, a forma como era escrita antes desse encontro com o aramaico ali, especialmente no período pós-babilônico, isso altera até a escrita, a forma como nós escrevemos o hebraico hoje em dia. Então, é um material que, por exemplo, nós acreditamos que são os manuscritos originais, nós aqui ocidentais, não. Mas é um material muito interessante para você que quer ler e compreender ali como a Igreja Ocidental lê alguns textos, como alguns textos antigos são tratados, porque são manuscritos antigos. Então, é um material que vale muito a pena. Se você quiser saber por que nós, cristãos ocidentais, cremos que o Novo Testamento foi escrito em grego, eu vou deixar algumas obras aqui na descrição, vou mostrar elas no final desse vídeo, e você pode aí ampliar a discussão, ampliar o debate. O que não significa que a Peshitta não é uma tradução importante. É uma boa tradução, especialmente para nós falarmos da antiguidade do texto bíblico, tá bom, pessoal? Então, vamos para o review dessa obra. Vou fazer algumas comparações aqui de alguns textos entre as duas Peshittas, mas é uma obra que vale a pena para você pesquisar aí, para você ter na sua biblioteca e você ter mais uma fonte de pesquisa, ao menos para entender como os irmãos da Igreja Oriental leem esses textos. Então fica com a gente aí, vamos para o review dessa obra. A introdução foi um pouquinho mais longa, mas eu queria deixar alguns pontos aqui
já estabelecidos antes da gente entrar no review. Mas é uma ótima obra, você vai gostar. Bom, pessoal, essa é a Peshita, os evangelhos em aramaico de Yeshua, de Tzadok Ben Derech, que é uma edição bilíngue em aramaico e português. Então, lembrando aí que existe uma diferença entre hebraico e aramaico, a escrita é parecida, mas os idiomas são diferentes. Então, vamos dar uma olhadinha em alguns detalhes dessa obra aqui, que eu achei bem interessante, gostei muito de algumas ideias colocadas aqui e metodologia de estudo. Como eu digo sempre, é importante nós lermos e termos contato também, a partir do momento que você tem alguma maturidade teológica, dialogar com algumas obras também que você discorda, porque tem coisa que dá para utilizar em estudos comparativos e facilitar algumas coisas em termos de compreensão. Pois bem, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha. Nós temos aqui na orelha da obra, né, uma descrição de quem é Tzadok Ben Derech, né? Já fiz essa leitura no vídeo do unboxing. Vamos dar uma olhadinha no sumário dessa obra. Você tem um sumário aqui, tratando também um pouquinho diferente a questão da disposição do texto bíblico, né? Nós vamos dar uma olhadinha, ler uma parte também disso aqui, mostrando como ele faz a exposição do texto, né? Como são divididos os capítulos. Então vamos lá. Introdução à Peshita. Objetivo da obra, Estrangela, modalidade de tradução, pronúncia das palavras hebraicas, transliteradas, aramaico, um texto com 2 dialetos, o alfabeto Ashuri, uso de palavras entre colchetes, uso do ou, citação dos versículos bíblicos, comparação da Peshita com textos gregos, Ruka do Kutsha, né? Roash Elohim, né? Não sei se a pronúncia está correta, se estiver incorreta aí, me perdoe, irmãos. A questão do gênero, livros do Tanar, por seção, livros da Berit Hadashah, perdão, abreviaturas e siglas em ordem alfabética. Então vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, quando você abre a nossa Bíblia, a Bíblia aqui já separadinha que nós temos, você não tem aquele texto, né, aquele subtítulo, né, que nós temos, que você só encontra quando você abre já o capítulo. Aqui ele faz uma separação, né? Então, por exemplo, a genealogia real de Yeshua HaMashiach, Yehoniahu, Shaltiel e Zerubbabel, Yosef, homem de Midian, o nascimento miraculoso de Yeshua HaMashiach, no capítulo 1, dos versículos 18 ao 25. Então você tem aqui, por exemplo, essa separação, você tem aqui do capítulo 1 de Mateus, né? Introdução a Bessorá segundo Matai, né? Introdução ao Evangelho segundo Mateus, então, e depois você tem a Bessorá segundo Matai. Então você tem aqui a genealogia real de Yeshua HaMashiach. E aí você tem aqui do capítulo 1, versículo 1 ao 17. E é muito interessante, eu vou mostrar para vocês que entre o versículo 17, né, e o início aqui do versículo 18, você tem essas explicações aqui, esses estudos que vai trazer algumas coisas do Talmud, você vai ter algumas coisas aqui de Midrash. Então, isso é muito interessante para você que quer, mesmo discordando, entender alguns pontos da teologia judaica, até mesmo. Então, isso aqui nós vamos observar. Então, Yahvé, o Eterno, no versículo 20, porque você vê que ele vai do capítulo 1, versículo 18 ao 25, e aí, até começar o capítulo 2, que é a visita dos reis magos, você tem esses estudos aqui. Yahvé, o Eterno, chamará o seu nome Yeshua, porque ele dará a vida. Isso segue em todos os evangelhos, tá? Então você percebe aqui que é uma disposição diferente do que nós estamos acostumados. A gente já abre direto no capítulo e versículo, né? A sequência é a mesma, entretanto você tem aqui essa perícope aqui, o título, né?
a epígrafe do texto, perdão, já separada para você conseguir utilizar. Então vamos lá, eu quero ler aqui alguns pontos que eu achei interessante. Sempre que você abre essa obra, é interessante você ter isso aqui, ó, objetivo da obra, né? E aqui você tem toda essa disposição para você saber qual a intenção do autor e qual a intenção dessa obra. Então vamos lá para a página 69, porque você tem uma introdução aí um pouquinho extensa que é interessante você também ler, né? Para que você possa ter o melhor uso da obra, porque lendo a introdução, lendo as questões do objetivo, você consegue já compreender aquilo que o autor pretende e você já conseguir iniciar os comparativos com a sua tradição. Então vamos lá. Objetivo da obra. O livro possui objetivo dúplice: apresentar a tradução de Berit Hadashah à luz do pensamento israelita para leitores judeus. Fornecer aos leitores cristãos informações sobre as raízes semitas da sua fé. Então, olha só, mesmo você discordando da prioridade da Peshita, ou seja, a Peshita como o texto prioritário, é interessante para você observar como isso dialoga com a Igreja Oriental e também com o judaísmo, tá? Então, por exemplo, eu não sou de tradição judaizante, tenho uma série de ressalvas, mas eu consigo utilizar essa obra e enxergar diversas virtudes nela, tá bom, gente? Então, vamos observar aqui um texto. Também vou fazer um comparativo com a Peshita da BV Books. Então, olha só. Você tem aqui o texto bíblico em português, você tem aqui o texto já em aramaico, e você tem aqui algumas notas de rodapé, algumas explicações, que ainda não são aquele estudo que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então vamos lá. O nascimento de Yeshua HaMashiach foi assim: quando sua mãe Miriam desposou Yosef, antes que se associassem sexualmente, aqui ele faz o adendo, né? Ela se encontrou grávida pela Ruach HaKodesh. Porém, Yosef, seu marido, era um tzadik e não queria envergonhá-la e considerava secretamente repudiá-la. Enquanto pensava nisto, um anjo de Yahvé, o Yahweh, né? Aí depende da maneira que você fala, lhe apareceu em sonho e disse-lhe: Yosef, filho de David, não tema tomar Miriam como sua mulher, pois quem nascer dela é da Ruach HaKodesh, e ela gerará um filho, e você chamará o seu nome de Yeshua, porque ele dará vida ao seu povo para longe de seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por Yahweh pelas mãos do profeta: eis que a virgem irá conceber e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome Amanuel, que é interpretado: conosco está nosso Elohim. E quando Yosef acordou do seu sono, fez como o anjo de Yahweh lhe havia ordenado, e a tomou como sua mulher, e não a conheceu até ela gerar seu filho primogênito, e ela o chamou pelo seu nome, Yeshua. Então você tem aqui, por exemplo, algumas notas de rodapé muito interessantes, já como uma Bíblia de estudo você vai encontrar, para você também se aprofundar no estudo, né? Então, por exemplo, aqui no versículo, na nota de rodapé de número 12, que está explicando, olha só, eis que a virgem, está aqui, então vamos lá, aramaico bitulta, virgem, donzela, mulher não casada, Matai 1:23, concorda com o texto de Yeshiyahu, de Isaías, né, 7:14, no Taná Peshita, já que este também usa a palavra bitula. Por sua vez, os manuscritos gregos de Mateus 1:23 se harmonizam com Isaías 7:14 na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, todos utilizando a palavra partenos, né, no grego, que denota a virgem, apesar de o texto massorético
consignar o vocábulo almar, moça jovem, donzela, esta também pode denotar virgem. Por exemplo, Gênesis 24, 43, Rivka, né, Rebeca, era uma donzela, almar, e também era virgem, né, Betulá, a quem homem não havia conhecido. Então, é muito importante você ter também essas explicações, isso ajuda demais. Tenho gostado bastante dessa obra, tá, pessoal? Então, isso é muito importante. Tem um vídeo que eu vou deixar o link também aí na descrição, sobre a questão se a Bíblia, se a igreja alterou a Bíblia. Ali eu falo um pouquinho também da tradução da Peshitta, de forma histórica. Então a gente vai falar um pouquinho de Septuaginta. É um vídeo também bem introdutório para você que não está acostumado com a questão da manuscritologia, para você também ter essa ideia. Então, por exemplo, quando nós olhamos aqui o versículo 20, ele diz aqui: enquanto pensava nisto, um anjo de Yahweh lhe apareceu em sonho e disse-lhe: Yosef, filho de Davi, não tema em tomar Miriam como sua mulher, pois quem nascer dela é da Ruach HaKodesh. Então vamos olhar aqui um daqueles estudos que eu falei para vocês. Então olha, aqui está o versículo 20 e aqui nós temos uma explicação. O nome hebraico do Eterno é Yahweh, que transliterado para o português se torna YHWH, que é um Yod, Re, Vav, Re, tá? Então você tem essas letras aqui, é um Yod, um Re, um Vav e um Re também no hebraico, né? Tal nome foi revelado por Elohim a Moshe no episódio da sarça ardente. Yod He Vav He, ou Yahweh, é o nome sagrado de Elohim, e ninguém pode ser chamado de Yahweh exceto o próprio Eterno. No Taná, Peshitta, o nome Yahweh é chamado em aramaico de Mariah, né? Mariah, ou Moryo, dependendo do dialeto. Portanto, Mariah ou Moryo é sinônimo de Yahweh, como atestam especialistas. Então aí você tem todo o desenvolvimento para você compreender aqui como a tradição aí da Peshitta, como a linguística também trata essa questão. Então, olha só, chamará o seu nome Yeshua. Yeshua, né, é uma síncope do nome Yehoshua. Aqui nós temos uma discordância, né? Eu discordo disso aqui, mas isso é tema para um outro vídeo, a questão Yehoshua. Então você tem essa linguística agora chegando, né? Então você tem o pessoal falando Yahoo, é uma questão para um outro vídeo, tá, pessoal? Não vou me aprofundar nisso aqui agora, mas isso aqui não é uma coisa de suma importância, né? Então, por exemplo, isso significa Yahweh é a salvação, ou Yahweh salva. O nome Yeshua aparece diversas vezes no Taná. Divrei Hayamim, Aleph, em 1 Crônicas, né? E aí, olha só, em relação aos documentos conhecidos como Novo Testamento, o nome Yeshua é registrado em antigos manuscritos semitas, siríaco antigo, em Curetônio, século II depois de Cristo, na Peshitta, siríaco sinaítico, no século IV, Peshito ocidental, Crawford, no século V depois de Cristo, Mister advertir que nenhum manuscrito usa o nome Yahushua em sede arqueológica a ruínas de uma antiga sinagoga em Súzia, ao sul da Judéia, em que os Talmidim do Mashiach, né, os discípulos de Jesus, registraram claramente o seu nome, Yeshua, né? Então, você tem aqui o pessoal falando Yehoshua, né? Yehoshua, né? Ou Yahushua, né? Tem diversas coisas acontecendo, diversos vídeos aí no YouTube defendendo esse tipo de coisa. Eu discordo, né? Por conta de tudo isso, né? Se você vai tratar do nome hebraico de Jesus, é Yeshua, isso está muito claro. Você tem aqui um outro estudo falando por que ele dará a vida. Então, gente, é muito interessante. Eu quero fazer um comparativo aqui agora da tradução para nós observarmos como cada uma dessas peshitas traduz isso. Então, é importante você ter esse tipo de noção.
A questão aí do nome de Jesus tem muito debate hoje em dia, mas o importante é você ficar com aquilo que nós já aprendemos, que nós sabemos, que nós temos como comprovação, tá? Cuidado, gente, com muita descoberta de internet aí. Eu sei que isso aqui é um canal no YouTube também, mas tem muita gente no YouTube falando coisas aí, inventando teoria da conspiração, então vá com calma, tá? Aprecie o YouTube com moderação. Vamos ler aqui Mateus, capítulo 1. Nós vamos observar aqui o versículo de número 20. Então vamos ler novamente como na peixita da fonte editorial isso é lido, que aqui, por exemplo, quando nós observamos, e enquanto pensava nisto, um anjo de Yahweh lhe apareceu em sonho e disse-lhe, aqui ele vai dizer o seguinte, enquanto ele pensava nisto, apareceu-lhe a ele em sonhos um anjo de Yahweh, dizendo-lhe, José, filho de Davi, não temas em receber a Miriam, tua esposa, pois o que foi gerado nela é do Espírito Santo. Então, nós temos aqui a tradução, ela é bem similar, né? Vamos ver a sequência aqui, a parte B, que eu li só a parte A, né? Yosef, filho de Davi, não teme em tomar Miriam como sua mulher, pois quem nascer dela é da Ruach HaKodesh. Então nós temos aqui alguma divergência, alguma diferença, perdão, não é divergência, mas uma diferença aí de tradução, mas nós percebemos aí que o sentido é o mesmo na intenção das duas obras. Então, gente, é uma obra muito extensa, muito interessante. Não dá para nós lermos tudo, não dá para fazer, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Mas vamos olhar mais alguns pontos aqui para nós observarmos algumas virtudes dessa obra, né? Então, quando nós olhamos especialmente a questão aqui, eu quero ler com vocês o versículo 17. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também aqui no canal, vou fazer uma exegese de acordo com a nossa tradição desse texto, só para falar sobre isso também. Mateus 5,17. Não pense que vim afrouxar a Torá ou os profetas. Não vim afrouxar, mas completarei. Então, olha só. Então, pois verdadeiramente eu lhes digo que até que passem os céus e a terra, nenhum iod, né, um iud aqui no aramaico, uma linha passará da Torá até que tudo aconteça. Portanto, todo aquele que afrouxar uma destas menores mitzvot e assim ensinar os filhos dos homens será chamado pequeno no reino dos céus. E todo aquele que praticar e ensinar a Torá será chamado grande no reino dos céus. Porque eu lhes digo que se a sua justiça não excederem muito a dos sofrim e perushim, né? Então os escribas e fariseus não entrarão no reino dos céus. Aí você tem aquele estudo onde ele vai falar um pouquinho também dessa questão de afrouxar a Torá. Na nossa tradução vai estar aí, não pense vós que eu vim abolir a lei, né? Mas vim cumpri-la. Uma tradução aí livre, tá bom, gente? Bem a grosso modo. Mas fica aí que fique atento aí nos próximos dias que eu vou gravar um vídeo sobre isso. Yeshua veio para confirmar a Torá, porque ele é a própria Torá viva, dizem as Escrituras, que a Torá é a palavra, no Salmo 119, verso 89 e 92. Yeshua é a palavra, João 1:1 e Apocalipse 19:3. Logo, Yeshua é a Torá. Yeshua cumpriu a profecia de Baruch, de que a Torá se manifestaria sobre a terra e viveria no meio dos homens. Isto é, Yeshua é a própria Torá, palavra que se fez carne e habitou entre nós. Depois disto, apareceu sobre a terra no meio dos homens e conviveu. Ela é o livro dos preceitos de Elohim. A Torá subsiste para sempre. Baruch 3:38 e 4:1. No Talmud Bavli, no Shabbat, né, 116b, o Rabino Gamaliel cita Mateus 5,17 da seguinte forma: eu não vim tirar a Torá de Moshe, e eu não vim acrescentar algo à Torá de Moshe. O Targum aramaico, né, de Yeshayahu, Isaías, perdão,
relaciona a manifestação do Mashiach com o cumprimento da Torá. Naquela época, o Mashiach de Yahweh, será uma alegria e uma honra. Aqueles que cumprem a Torá serão grandes e gloriosos para a libertação de Israel. Em Mateus 5,17, asseverou Yeshua de que não veio afrouxar, mas completaria bastante a Torá. Neste sentido, a literatura rabínica afirma que o Mashiach terá uma nova Torá, revelando aspectos ocultos da Torá de Moshe. Então, se nós observarmos aí a questão de que você tem dentro do judaísmo a Torá escrita, que é o que está na Bíblia, e também a tradição oral, ou seja, eles creem que Moisés recebeu também no Sinai. Isso bem a grosso modo, tá, pessoal? E os ensinamentos que vieram posteriores eram a Torá oral, que Moisés também recebeu no Sinai. Então, é uma obra muito interessante, você tem bastante de cultura judaica aqui, você tem bastante de literatura rabínica comparada como nós podemos ver. Quero olhar também aqui especificamente João capítulo 1 e verso 1 com vocês. Em princípio era a palavra, e esta palavra estava com Elohim, e Elohim era aquela palavra. Então, na nossa tradução aqui livre, nós vamos observar aquele versículo clássico que é: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Então, vamos olhar esse estudo aqui também, para nós observarmos como isso é tratado. Por exemplo, no princípio, né, Bereshit, aramaico, né, Melta, tal vocabulário possui inúmeros significados, palavras, discurso, sentido, propósito, pensamento, ideia, manifestação, instância e substância. Então, por exemplo, quando nós observamos a literatura grega, nós observamos que logos, né, tido como palavra, também na literatura grega, ela é a razão da existência. Dentro da tradição judaica, dentro do judaísmo, essa palavra vai se relacionar com a sabedoria do Antigo Testamento. Então, muito interessante, é uma obra, irmãos, que eu acho que vale a pena você ter como pesquisa, tá? Você tem aqui o estudo. Em princípio era a palavra, essa palavra estava com Elohim, Elohim era aquela palavra. Você tem o estudo de todo esse texto, tá bom? Então, é uma obra que eu acho que vale a pena você ter na sua biblioteca como pesquisa, especialmente se você tem já alguma maturidade teológica para dialogar com ela. Não concordo com tudo que está aqui, por isso nós somos cristãos ocidentais, mas nem por isso eu posso deixar de reconhecer os méritos dessa obra, tá? Tenho gostado, feito algumas comparações, alguns estudos, né? Para alguns projetos que eu tenho, vai ser muito útil. Então, eu recomendo também que você dialogue com essa obra. Se você quiser mais detalhada apenas dos evangelhos, você tem aqui a Peshitta. É um pouquinho diferente, né, daquela da BV Books, embora o texto original seja o mesmo. Você tem uma questão aí de tradução, e toda a tradução você já tem também uma exegese e uma hermenêutica aplicada. Ela tem mais estudos do que aquela da BV Books, tá? Então, a principal diferença é essa. A BV Books focou mais na tradução do texto e explicar como algumas palavras são traduzidas. Essa aqui, ela se preocupa com isso também, mas também ela já te dá alguns estudos que são importantes para você entender como foi traduzido e o porquê foi traduzido dessa forma. Então, pessoal, você tem aí também, como é uma obra que nós não concordamos com tudo, você como um cristão ocidental também, se você for um cristão ocidental, vou deixar aí o link, como eu falei, vou mostrar para vocês algumas obras para que você também adquira, para que você possa se aprofundar no estudo da manuscritologia bíblica. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhe aí nas suas mídias sociais. Deus abençoe e até a próxima. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu falei no começo do vídeo, eu vou deixar aqui o link na descrição de algumas obras que podem te ajudar na compreensão da manuscritologia bíblica, para você entender como
trabalham as traduções e por que a Igreja Oriental crê dessa maneira na tradução, em termos de tradição do texto, e como nós cristãos ocidentais cremos. O primeiro livro que eu quero deixar para vocês é uma obra incrível. Eu li ele em cerca de 3 dias, porque eu sentei com esse livro e não consegui parar de ler. É de Paulo On, e Deus falou na língua dos homens. É uma introdução à Bíblia. Então você tem aqui uma introdução a todo o texto do Antigo Testamento, ao texto do Novo Testamento. Você tem aí a indicação e a explicação de como funciona cada tradução, cada tradição também, inclusive a Peshitta. E você tem uma introdução à discussão da manuscritologia. Então é muito interessante, é um livraço que todo cristão deveria ler. É o livro que eu utilizo como base para ministrar bibliologia no curso básico de teologia. É de fácil entendimento e é sensacional. O segundo livro que eu quero mostrar para vocês é Introdução ao Novo Testamento, do Carson, Moore e Morris. É um livro que você pode ver, tem bastante marcação aqui. Utilizo com frequência. Ele é uma introdução ao Novo Testamento que vai discutir bastante essa questão de autoria, intenção autoral, data. Então é excepcional, vale muito a pena também a aquisição desse livro. Uma outra obra aqui é A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, de Craig Blomberg. Ele vai também tratar dessas questões da tradição, da questão da confiabilidade histórica do Novo Testamento. Então, especialmente dos evangelhos. Então é um livro muito interessante também que você, cristão ocidental, precisa ler. E um último livro aqui também é o Novo Testamento, uma introdução histórica, retórico-literária de Manuel Alexandre Júnior. Então você vai encontrar nessa introdução ao Novo Testamento discussões de autoria, ainda que de forma mais direta. Ele não vai ser tão técnico quanto essa introdução do Carson, do Moore e do Morris que eu mostrei anteriormente, mas ele é muito fácil de usar e tem informação, especialmente histórica, cultural, de forma muito sucinta. Então, vale muito a pena, é importante você ler essas obras, e se você desejar também essa Peshitta, é muito importante, é muito interessante também você ter na sua biblioteca, especialmente se você for já um pesquisador, for alguém que quiser se aprofundar em outros temas, tá? Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o teu like, ativar o sininho, compartilhe nas suas mídias sociais. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.